O tema dessa videoaula é como usar o Free Access Chemometric Toolbox do Scilab para fazer análise por componentes principais. Então, o primeiro passo aqui, eu vou mudar o diretório corrente. Eu clico nessa pastinha aqui que vocês viram à esquerda, procuro onde eu tenho o meu conjunto de dados. Então, vamos lá procurar a pastinha, a pasta Quimiometria, Fact, Data. Para quem ainda não instalou esse Toolbox, você instala o Scilab no seu computador e aí você clica nessa caixinha aberta que é o Atoms, o gerenciador de módulos. É como se fossem os toolboxes do MATLAB. Aí, uma vez que você clica no Atoms, depois de uns 20 segundos deve abrir uma janela como essa que eu coloquei aqui na frente de vocês. Eu cliquei em todas as categorias aqui de toolboxes e aí você desce e procura o Free Access Chemometric Toolbox. Onde é que está? Bom, eu já instalei o meu aqui. Vocês procuram no gerenciador de módulos de vocês. Uma vez você clicando em cima do módulo que você quer instalar, aqui é o Free Access Chemometric Toolbox, você clica embaixo instalar. Se você tiver algum problema na instalação, você clica num desses links aqui que vai ter outras formas de vocês instalarem. Bom, voltando aqui ao Scilab, na esquerda aqui eu tenho os arquivos que eu tenho na minha pasta, no meu diretório corrente. Eu vou trabalhar com esse arquivo olives.csv. É um arquivo do Excel. Trata-se da classificação de 572 variedades de azeite de oliva, baseando-se nas concentrações dos ácidos palmítico, esteárico, oleico, enfim, vocês têm aqui 8 ácidos graxos. Os nomes estão em inglês. Basicamente eu estou explicando para vocês como se usa esse Toolbox do Scilab com os dados que o próprio Toolbox fornece para você treinar. Então, essa primeira coluna aqui seriam os identificadores dos elementos amostrais, quer dizer que cada elemento amostral é um tipo de azeite de oliva, e nas colunas aqui você tem as variáveis, que são as concentrações desses ácidos graxos. Então, se são 8 ácidos graxos, você pode imaginar que cada variedade de azeite de oliva corresponde a um ponto em um espaço de dimensão 8. E é importante vocês notarem aqui no conjunto de dados que as concentrações desses ácidos graxos variam bastante. Por exemplo, a concentração aqui para esse primeiro azeite, a concentração do ácido palmítico é 1315, e desse último ácido aqui para esse mesmo azeite é 32. Então, poderia dizer que as concentrações não são comensuráveis, são concentrações que variam muito de ácido graxo para ácido graxo. Por isso, o correto seria você fazer o autoescalonamento dos dados antes de fazer a análise por componentes principais. Em outras palavras, você teria que subtrair a média de cada valor que você tem na matriz de dados e dividir cada valor pelo desvio padrão daquela variável. Então, você trabalharia com os dados padronizados. Bom, esse Free Access Chemometric Toolbox já tem um comando para análise por componentes principais que faz tudo isso automaticamente. Eu vou usar esse comando. Então, o primeiro passo é você importar esse conjunto de dados para o ambiente do Scilab. Eu vou usar o comando CSV2DIV aqui na tela de vocês. Eu devo aumentar um pouquinho. Então, eis aqui o nosso comando. Importei os dados que vocês conseguem observar aqui. Eu importei, usei o nome Olive para guardar essas informações. Eu posso digitar aqui, por exemplo, Olive
ponto I, então eu vou ver os identificadores, que são os identificadores dos azeites de oliva. Posso colocar olive.v, aí eu vou ter as variáveis, que são os ácidos graxos. E eu posso colocar olive.d, e aí tem os dados, vários pontos, e que variam bastante em ordem de grandeza das concentrações. Agora eu vou usar o comando PCA, ou CSPCANA. Então eu vou gravar na variável PCA underline olive os dados da análise por componentes principais. Então esse aqui é a análise por componentes principais que eu acabei de fazer. Eu posso verificar aqui os scores digitando PCA underline olive.score.v, e aí eu tenho aqui as porcentagens da variância representada por cada componente principal. Então o primeiro componente principal representa 46,5% da variância, o segundo componente principal 22,1% da variância. Então, se você usar dois componentes principais, você vai estar representando quase que 70% da variabilidade dos seus dados. Eu vou usar o comando coloredMap, como está aqui digitado na tela, para classificar essas variedades de azeite de oliva em grupos. Então vocês podem verificar a formação de 6 ou 7 grupos de azeites de oliva, baseando-se nas concentrações dos ácidos graxos. Se eu quiser, eu posso agora graficar os autovetores da matriz de correlação, mas antes de passar para isso, esse gráfico bidimensional aqui, que tem o eixo Y sendo o componente principal e o X o primeiro componente principal, você tem os elementos amostrais representados num plano de dimensionalidade menor. Então cada ponto aqui representa as coordenadas dos elementos amostrais no subespaço coberto pelos dois componentes principais. E essas coordenadas dos elementos amostrais, desses azeites de oliva, nesse subespaço de dimensão 2, você calcula com a combinação linear das variáveis originais. E os pesos para essa combinação linear são os autovetores da matriz de correlação. Então eu vou fechar aqui e agora eu vou abrir o gráfico dos loadings. Esse gráfico aqui, loadings, traduzindo cargas, vai te dizer quais são as variáveis importantes para cada componente principal, que determina, digamos assim, a coordenada dos elementos amostrais em cada componente principal. Para ajudar isso aí, eu vou colocar aqui na tela os autovetores da matriz de correlação. Mas antes eu vou dar uma limpada na tela com o comando CLC. CLC, vamos ver aqui, PCA, Olive, AsianVec.d, eis aqui. Essas colunas aqui que vocês veem são os autovetores da matriz de correlação. Vamos comparar aqui com o gráfico. Então você tem 1, 2, 3, pelo menos 4 variáveis importantes para o primeiro componente principal. Eu diria ácido oleico, ácido palmítico, enfim. E para o segundo componente principal, você pode observar, por exemplo, que o ácido palmítico vai ter uma influência mínima, porque ele está próximo da origem. Agora eu vou dar uma pausa no vídeo para calcular ou mostrar para vocês o cálculo da matriz de correlação.